Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Atenção, hein? Jorge Jesus já tem data para sair do Al Hilal e dá mais uma declaração sinalizando que vai embora da Arábia Saudita. Jogo de hoje do Al Hilal. Ao término do jogo, Jorge Jesus deixa claro: marquem logo a data da final da Copa do Rei, porque termina o meu contrato. Prestem atenção, Jorge Jesus doidinho para ir embora da Arábia. Nós vamos dar mais detalhes aqui. Você gostaria de ver o Jorge Jesus de volta ao Flamengo? Mete a hashtag agora aqui. Volta JJ. Hashtag volta JJ em peso. Nós temos que dar o peso necessário a essa contratação, mostrar engajamento, para que a diretoria do Flamengo acorde. O Flamengo não tem dono. O dono do Flamengo são 45 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. O Flamengo, até onde sei, não virou SAF, não tem dono. Que isso fique muito claro. Vamos aqui evitar comentários. O Landim não é dono do Flamengo. E nós vamos mostrar nossa força agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu vou pedir a vocês para que, olha, subam o like. Você quer ver o Jorge Jesus de volta no Flamengo? Deixa o like, porque o like dá engajamento e mostra à diretoria do Flamengo o nosso desejo, porque somos nós que mandamos no Flamengo. Flamengo não é SAF, não tem dono. Não tem um único dono. O dono somos nós. 45 milhões de torcedores mais os associados. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Enquanto a vinheta roda, mete o dedo no like, mete o dedo e bota a hashtag VoltaJJ aí. Galera, declarações do Jorge Jesus após o jogo de hoje, do Al Hilal, deixam muito claro que ele vai embora. Jorge Jesus disse com todas as letras, ao ser questionado, porque ele tinha dado a entender isso, dizendo que ele não pensa, ele quer pensar em ser campeão, quer pensar na temporada. Ele deixa muito claro hoje, porque ele foi questionado pela imprensa árabe, se permanece ou não, o que ele quis dizer, ele deixa muito claro. Espero que marquem logo a data da final da Copa do Rei. O que seria a data da Copa do Rei? O título do Al Hilal no campeonato árabe está garantido. Inclusive, claro, ele tem um jogo importantíssimo na próxima sexta-feira contra o Al Nassr, o time mais forte, o segundo colocado, que é o time do Cristiano Ronaldo, e ele não quer perder, obviamente, essa partida para poder, obviamente, ser campeão invicto. E também ele vai disputar a final da Copa do Rei contra esse mesmo Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, e que ele quer ganhar também essa competição. Ele já ganhou a Supercopa, vai ganhar a competição nacional e quer ganhar num jogo que será final única, sem data marcada, que vai acontecer contra o próprio Al Nassr. Eu vou fazer um convite para vocês, que hoje, daqui a pouquinho, às 21 horas, nós vamos fazer uma live. E eu queria que vocês viessem em massa. Mas em massa mesmo. E o título da live vai ser o seguinte: o Flamengo já é uma SAF. E, gente, é óbvio que o Flamengo não é uma SAF. Mas é uma provocação. Porque, ao que parece, o Flamengo tem um cara que dita as normas, um ditador, e que manda no Flamengo da maneira como ele quer. Ele não ouve os apelos e o desejo de 45 milhões de torcedores. Então nós vamos colocar lá. O título é muito claro e você tem que vir debater com a gente. Não nos deixe sozinhos. Nós vamos debater. O Flamengo já é uma SAF. E nós temos que mudar esse panorama. Porque essa história de que o Flamengo precisa de um treinador, do retorno de um treinador
que nos volte a nos dar a alegria que o Flamengo sempre teve, a ter um Flamengo soberano, um Flamengo vencedor, um Flamengo que não tinha nem o time que tem hoje. Não tinha. O Flamengo era um bom time, os 11 em campo. Se você pegar o banco de reserva, não tinha opção. Hoje o Flamengo tem mais opções. E entra técnico, sai técnico, não consegue performar da maneira como era antes. Quem garante que o Jorge Jesus vai voltar e vai dar as mesmas alegrias? Ninguém garante nada. Mas certamente melhorará. Olha o que ele está fazendo por lá. E os outros técnicos lá? Tem técnico de ponta lá. Tem o Marcelo Gadiardo, que tanta gente pediu aqui no Flamengo. Tem o Luiz Castro, que fez um sucesso absurdo no Botafogo, botou o Botafogo com 500 pontos de vantagem sobre o segundo colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado e não conseguem ganhar uma do Al Hilal. O Al Hilal não tem um time, se você colocar na ponta do lápis, tão mais forte do que os outros, não. Em termos de nomes de jogadores, o Michael, por exemplo, é titular absoluto lá. Adversários, como, por exemplo, o Al Ittihad, contratou Kanté, Benzema e não consegue vencer nem quando tem jogadores a mais. O trabalho é espetacular e o trabalho é do treinador. E esse treinador, ele está pedindo, quase que implorando para poder voltar para o Flamengo. E não é de hoje. As pessoas, muita gente tem me questionado e dito o seguinte: você tá fazendo campanha velada, campanha clara. Pô, é antiético, o Flamengo tem treinador. Quando que existe ética no futebol? Quando? E vou dizer mais. Outras pessoas me perguntam: o Jorge Jesus pede para você fazer isso porque quer voltar ao Flamengo? Eu não tenho contato nenhum com o Jorge Jesus, nenhum. O que temos é com uma pessoa ligada a ele, colada com ele, que trabalha com ele. E é claro que essa pessoa diz que ele quer voltar ao Flamengo. O que ele disse hoje na entrevista coletiva mostra claramente, quando pergunta se ele... você não quer mais ficar no Al Hilal? Ele diz: vocês têm que entender que eu tenho desejos profissionais. E o desejo profissional que ele quis dizer é se aproximar da seleção brasileira. O grande desejo profissional do Jorge Jesus hoje é ser técnico da seleção brasileira. Aí muitos agora vão dizer: é só com o Jorge Jesus que existe isso, né? Muitos vão dizer: peraí, então ele tem desejo pela seleção brasileira, ele vai usar o Flamengo para chegar à seleção brasileira. Todos usam! Todos usam! Os garotos da base usam o Flamengo para ir para a Europa. O Flamengo contrata jogadores com o argumento de que aqui é uma vitrine enorme para ele poder se transferir para a Europa. Com também o objetivo de chegar à seleção brasileira. O cara não pode ter o Flamengo, para ele poder chegar aqui, ficar aqui um ano, conquistar tudo, ser campeão da Libertadores, Mundial e tal, e depois ir para a seleção brasileira, que é o desejo dele, por mim não tem problema nenhum. Vamos parar com isso. Você pega, por exemplo, um dos jogadores mais desejados pela torcida do Flamengo, que mais eu ouvi, que os torcedores pediam, que era o Cuejá, foi um dos jogadores, João Gomes. Foram os dois jogadores que eu vi, e eu sei de bastidores, que mais forçaram a saída do Flamengo, e torcedores pedindo o retorno deles. Jorge Jesus saiu do Flamengo, mas saiu pagando a multa. O Flamengo foi incompetente de colocar a multa baixa. Ele não saiu forçando saída. O clube veio aqui, pagou a multa e ele foi. Então ninguém queria o Vinícius Júnior de volta, porque o Real Madrid chegou aqui e pagou a multa. Ninguém queria o Paquetá de volta, porque quis ir embora. Porque o clube veio aqui e pagou a multa. Gente, isso não existe, isso é futebol. É profissionalismo. Então, eu vou deixar claro aqui a minha manifestação de que o Flamengo não tem dono. Vamos parar com essa história de que o presidente não quer. Ele não é o dono do Flamengo. O Flamengo não é SAF, que tem dono, que tem mandatário. Ele tem que atender os anseios dos torcedores.
E o Flamengo hoje joga feio, é um futebol pragmático, um futebol sem vontade, sem alma, sem a cara do Flamengo. O Flamengo hoje, o Campeonato Brasileiro hoje é liderado por treinadores, por exemplo, como o Cuca. É uma loucura o que nós estamos vendo. O Flamengo lá em 6º lugar já no início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo na Libertadores está a 5 pontos do Bolívar. Tudo escrachado na nossa cara com um péssimo futebol jogado. Um futebol tenebroso que o Flamengo pratica nesse momento. Uma guerra nos bastidores dentro da diretoria entre dois homens fortes. Uma guerra declarada que culminou ontem numa discussão, num bate-boca, entre aspas, nas redes sociais, entre duas pessoas com anseios políticos, que o pensamento não é o Flamengo, mas sim a política, a candidatura a vereador. E todos sabem de quem eu estou dizendo. Até quando isso vai? Cadê o presidente do Flamengo para dar um tapa na mesa e acabar com isso? Falando sobre outras questões relacionadas ao Flamengo, a revista Colorada coloca e classifica como praticamente acertada a contratação do Flamengo, e a notícia é deles, tá? A gente só está repercutindo, em relação ao meia Oscar. Oscar deve assinar um pré-contrato, segundo eles dizem. Eles têm uma relação muito estreita com o jogador formado no Internacional. Deve assinar um pré-contrato com o Flamengo e Flamengo já no meio do ano tentando uma antecipação da vinda do jogador, mas o contrato dele terminará só no mês de novembro. Então o Oscar deve ser o próximo alvo, o próximo contratado da diretoria do Flamengo. Ele que já esteve próximo do Flamengo em alguns outros momentos e agora parece que a coisa está caminhando para um desfecho favorável. Outra notícia, essa não tem muito a ver com o Flamengo, mas a Adidas e a Puma ofereceram quase R$1 bilhão. É isso mesmo, R$1 bilhão para a CBF para trocar a Nike por essas duas fornecedoras de materiais esportivos. Pode ser que a Adidas assuma, né, a marca, a camisa, né, estampe, seja a nova fornecedora de material esportivo da CBF, e isso por um valor, por uma bagatela de R$1 bilhão. É engraçado, né? A CBF ganha e os clubes ganham muito menos. Lembrando que o valor que a Adidas acertou com o Flamengo não chega nem a 10% disso, né? Então, até esses contratos novos assinados pelo Flamengo não são bons. Porque como é que com a seleção brasileira, que claro, tudo bem, é a seleção mais valorizada do mundo, a maior campeã mundial e tal, mas a marca, ela só é estampada em Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos, Copa América é muito pouco vista. Quer dizer, vale tanto mais assim do que a camisa do Flamengo? Está na hora de repensar, inclusive, alguns contratos que estão sendo assinados. R$1 bilhão sendo oferecido pela camisa da seleção brasileira, e ao Flamengo a Adidas paga pouco mais de 40 ou 50, acho que é R$45 milhões por ano. É de se repensar, é uma diferença absurda e parece que só a CBF ganha, né? CBF enriquece dia após dia e os clubes, nessa covardia que a CBF faz com os calendários, convocações, levam jogadores em competições que não vale absolutamente nada, em datas FIFA para jogar amistosos e não para o campeonato, vai desfalcar o Flamengo aí por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, quer dizer, uma loucura total. Eu vou reforçar o convite a você, hein? Nós vamos fazer uma live hoje, daqui a pouquinho, às 21 horas, onde nós iremos pressionar. É uma live de pressão, o bicho vai pegar, porque o Flamengo não é SAF, e que isso fique muito claro.
E parece que é. Parece que o Flamengo já virou SAF e só esqueceram de comunicar a gente e de pagar os milhões que a SAF paga aos outros clubes. O Flamengo virou SAF, tem dono, e o Flamengo não recebeu os milhões que outros clubes recebem. Concorda comigo? Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação, o canal que fala a sua voz, o canal que representa você que está aí do outro lado. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.